O sol estava baixo no céu, lançando um brilho dourado sobre os telhados antigos da cidade. As ruas estavam quietas naquele bairro luxuoso, onde até o som parecia respeitar a riqueza dos muros altos e dos carros silenciosos. Dentro de um Bentley preto recém-lavado, um garoto de 7 anos observava pela janela traseira, com os olhos fixos em algo que o motorista não percebeu. O carro deslizava suavemente, como se flutuasse, mas a alma do menino parecia pesar mais a cada metro. Vô. A voz saiu baixa, quase como um sussurro, mas carregada de uma estranha urgência. O homem ao lado, de cabelos brancos cuidadosamente penteados, virou o rosto devagar, sem pressa. Sim, Benjamin, respondeu o avô, um senhor de postura imponente e terno sob medida, segurando um copo de cristal com água gelada. Aqueles 2 meninos... Ali, ó, no lixo. Benjamin encostou a testa na janela e apontou com o dedo pequeno e firme. Eles são parecidos comigo. O velho franziu o senho como se tivesse ouvido algo desconfortável e olhou na direção apontada. Próximo a uma caçamba de entulho e sacos pretos rasgados, 2 meninos remexiam no lixo. Estavam descalços, com roupas largas e sujas, pele queimada de sol e cabelo revolto. Devem ter uns 6 ou 7 anos. Um deles olhou para o carro naquele exato momento e, por um instante, seus olhos cruzaram os de Benjamin. O garoto dentro do carro se encolheu, e o do lado de fora parou de remexer e abaixou o olhar envergonhado. Parecidos com você? Repetiu o avô como se a frase tivesse um gosto amargo. Benjamin assentiu, ainda olhando fixamente. Mas por quê? Perguntou o velho, tentando não deixar a frieza tomar conta da voz. Eles são meninos de rua, Benjamin. Você é neto de um dos homens mais ricos da cidade. Benjamin não respondeu de imediato. Apenas disse, baixo. Eu não sei, mas parece que... Eu conheço eles. O silêncio no carro foi espesso como neblina. O motorista continuou dirigindo, fingindo que não ouvia nada. Minutos depois, o carro chegou ao portão eletrônico da mansão. Um jardim perfeitamente podado, flores de cores vivas e uma fonte de mármore davam boas-vindas. Mas Benjamin continuava calado, mesmo quando o mordomo abriu a porta e sorriu. Seja bem-vindo, jovem senhor. Ele não respondeu. Seguiu direto para o quarto, enquanto o avô permaneceu no hall de entrada, observando o neto sumir escada acima. Naquela noite, Benjamin não jantou. Ficou sentado na janela, olhando para o jardim escuro, mas sua mente estava distante. O rosto daqueles meninos não saía da sua cabeça. No dia seguinte, ao tomar café da manhã, pediu algo inusitado. Vô, eu posso ir com você hoje? O avô ergueu os olhos do jornal surpreso. Ir comigo? Aonde? Ao escritório. Eu quero ver onde você trabalha, o velho hesitou. Normalmente, Benjamin passava os dias com tutores e babás. O escritório era um lugar de adultos, de negócios, de cifras e decisões. Tudo bem, respondeu por fim. Mas você vai ficar quieto, certo? Benjamin sorriu e assentiu. Mas ele tinha um plano, e envolvia passar pelo mesmo caminho da véspera. No trajeto, ele fingiu estar distraído, mas ficou de olhos atentos. E então, próximo à mesma esquina, viu os 2 meninos de novo. Dessa vez, estavam sentados na calçada, dividindo o que parecia ser uma marmita velha de plástico. Um deles limpava o rosto do outro com a barra da camiseta. Benjamin sentiu um aperto no peito. Vô, posso só descer ali um pouquinho? Está maluco? Respondeu o avô, agora visivelmente irritado. Isso aqui não é lugar para você. Mas eu só quero falar com eles. Só um minuto. O velho ficou quieto. Olhou para o motorista pelo espelho e ordenou. Continue dirigindo. Benjamin baixou os olhos. Mas algo já havia mudado dentro dele. Naquela noite, Benjamin fez o impensável. Esperou todos dormirem. Saiu do quarto de meias, sem sapatos, e desceu devagar pelas escadas. Levava no bolso um punhado de notas que pegou no cofre do avô. Não sabia ao certo quanto era, mas parecia muito. Abriu a porta dos fundos, pulou o muro do jardim. Coisa que jamais tinha feito. E correu pelas ruas desertas até chegar onde vira os garotos. Levou mais de 20 minutos. Estava suado, com medo e tremendo. Mas lá estavam eles, dormindo atrás de uma banca de jornal fechada, cobertos com papelão. Benjamin se aproximou devagar. O coração batia como um tambor. A respiração era curta. Oi! Disse baixinho. Os meninos acordaram assustados. Um deles pegou um pedaço de pau do lado do corpo, o outro apenas o encarou. Eu sou o Benjamin. O garoto tirou o dinheiro do bolso e estendeu para eles. Não quero brigar, só... Queria conhecer vocês.
Os dois meninos se entreolharam desconfiados. Isso é uma pegadinha? Perguntou o mais velho, franzino, com olhos fundos e voz rouca. Não, é sério. Por que você tá aqui, riquinho? Benjamin engoliu em seco. Porque eu acho que vocês têm algo a ver comigo. Os meninos chamavam-se Rafael e Nando. Tinham 7 e 6 anos, respectivamente. Eram irmãos, mas não tinham certeza se o pai era o mesmo. A mãe morrera havia 2 anos, e desde então, vagavam pelas ruas, sobrevivendo de restos e ajuda eventual. Benjamin ficou ali, sentado com eles, até quase o sol nascer. Contaram histórias, riram, dividiram um pão velho, e quando ele voltou para casa, sujo, com cheiro de rua e folhas no cabelo, foi recebido por gritos e desespero. Onde você estava? Berrava o avô, segurando o rosto pálido de raiva, mas Benjamin apenas disse: Eles são como eu. Eles são meus irmãos. A frase caiu como uma bomba. Os dias seguintes foram um caos. O avô contratou detetives, investigadores, advogados. Mandou fazer testes de DNA, levantou registros, vasculhou arquivos hospitalares. Enquanto isso, Benjamin implorava: Deixa eles virem morar aqui. Só por uns dias. Eles não têm ninguém. O velho resistia. Dizia que era perigoso, irresponsável, que podia ser um golpe. Mas havia algo na expressão dos meninos. Um brilho no olhar. Uma familiaridade no jeito de sorrir, no formato do rosto, até no modo como Benjamin se comportava ao lado deles. Era como se os três tivessem sido separados por forças invisíveis, mas naturais. 3 semanas depois, o resultado chegou. O envelope estava lacrado, sobre a mesa do escritório. O avô olhava para ele como se fosse um fantasma. O advogado presente pigarreou. Deseja que eu leia? O velho assentiu. O homem abriu o envelope, leu em silêncio, depois declarou: Compatibilidade genética, 87%. A chance de parentesco direto entre Benjamin e Rafael é altíssima. O mesmo com Nando. O silêncio que se seguiu era cortante. Benjamin olhava fixamente para o avô. Ele, por sua vez, estava branco como papel. Isso quer dizer que são irmãos, senhor, confirmou o advogado. Naquela noite, Benjamin não voltou para o quarto sozinho. Rafael e Nando dormiram com ele, nos lençóis limpos e perfumados. A banheira havia sido enchida com espuma. Os 3 tomaram banho juntos. Riram, se assustaram com o jato de água, se encantaram com a televisão no banheiro. O avô, do lado de fora, observava tudo com um misto de espanto e culpa. Algo em seu rosto mostrava que aquela revelação trazia muito mais do que surpresa. Trazia lembranças antigas, erros que ele achava enterrados. Na manhã seguinte, Benjamin perguntou: Vô, por que ninguém nunca me falou que eu tinha irmãos? O velho não respondeu, mas a mão tremia ao levar a xícara de café à boca. O que Benjamin não sabia, ainda, é que a história era muito maior do que ele imaginava. E que, naquela mansão onde tudo parecia perfeito, havia segredos guardados há décadas. Segredos enterrados sob contratos, chantagens e decisões frias. Segredos que envolviam a mãe dele e os 2 meninos do lixo. Mas aquilo era só o começo. Nos dias que se seguiram, a mansão que sempre cheirava a lavanda e limão agora carregava outro aroma. O cheiro de presença viva, de infância de verdade, daquelas que grita, corre, bagunça e pergunta demais. Rafael e Nando não paravam quietos. Ainda assustados com tanta fartura, exploravam cada canto com a urgência de quem não sabe quanto tempo vai durar aquele sonho. Tocavam tudo com dedos curiosos e olhos arregalados. Já Benjamin os guiava como se fossem tesouros perdidos finalmente encontrados. Esse quarto aqui é do vovô, mas a gente nunca entra. Ele odeia bagunça, sussurrava Benjamin, sorrindo como cúmplice. E essa porta aqui? Nando cutucava a maçaneta de uma sala trancada de madeira escura. Essa aí! Acho que ninguém entra, nem ele. Era a antiga sala da esposa do velho milionário. A avó de Benjamin, falecida há quase 8 anos. Desde sua morte, o cômodo permanecia selado. Nenhuma empregada limpava, ninguém mencionava. Era como se o tempo tivesse congelado ali dentro. Enquanto os meninos descobriam o jardim, o elevador da biblioteca secreta, os chocolates escondidos na cozinha, o avô observava de longe, sempre em silêncio. Havia um incômodo crescendo dentro dele. Uma sensação parecida com um enjoo, mas mais profunda. Aquelas crianças não eram apenas estranhas que por acaso tinham o mesmo sangue. Elas eram memórias vivas do que ele havia tentado enterrar. Uma noite, enquanto Benjamin e os irmãos dormiam amontoados em um colchão improvisado no quarto dele, o velho se trancou em seu escritório.
Acendeu o charuto que jurara nunca mais fumar e abriu uma gaveta que não tocava há anos. Ali estava a fotografia. A mulher. A jovem mulher linda, morena, olhar firme. A mãe de Benjamin. Mas a imagem escondia muito mais. Ela era funcionária da empresa dele. Entrara como recepcionista, mas em poucos meses se tornara secretária pessoal. E depois, amante. O velho se lembrava de tudo com um gosto agridoce. Ela era inteligente, ambiciosa e cheia de vida. Diferente da esposa fria e silenciosa com quem ele mal dividia a cama. Mas a relação deles tinha sido um escândalo silencioso. Ela engravidara 3 vezes. E ele escolhera salvar a reputação. Escolhera o silêncio. Pagara caro para que a história desaparecesse. Mas eu não sabia que eram 3. Sussurrou para si mesmo, a mão tremendo. Eu só sabia do Benjamin. Um dos acordos, feito por baixo dos panos, era que a mulher desapareceria com os filhos após o nascimento de Benjamin. O menino seria criado com todas as regalias, mas sem o peso da origem. A mãe receberia uma casa, uma pensão, e em troca manteria distância. Ninguém mencionaria os outros filhos. Nem mesmo ele sabia da existência de Rafael e Nando. Pelo menos, era isso que queria acreditar. Na manhã seguinte, durante o café, Benjamin interrompeu o silêncio com uma pergunta inesperada. Vô, você conheceu a minha mãe? O velho hesitou, a xícara quase escapando da mão. Conheci sim. Por que quer saber? Porque o Rafael lembra ela. No jeito de falar. E o Nando, quando sorri, é igualzinho. O avô assentiu lentamente. Parecia prestes a dizer algo, mas a voz ficou presa na garganta. Você gostava dela? O silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas. Muito. Benjamin sorriu. Mas o avô olhava para o vazio. A rotina da mansão mudou. Os criados começaram a se adaptar à presença dos meninos. A governanta, rígida e controladora, não conseguia mais manter as almofadas em ordem nem as toalhas dobradas da maneira certa. Mas, aos poucos, até ela sorria. Nando costumava cantar enquanto comia. E Rafael agradecia com educação toda vez que recebia algo. Eles não estavam acostumados a ser tratados com dignidade. E isso comovia até os mais frios. Mas nem tudo era leve. Certa noite, Rafael acordou gritando, suando, chorando. Para! Não bate nele. Eu juro que a gente não pegou nada. Gritava, com os olhos fechados. Benjamin acordou assustado. Correu até o irmão e o abraçou. Tá tudo bem, Rafa, ninguém vai bater. Você tá aqui, tá comigo. Demorou alguns minutos até que o choro parasse. Quando Rafael finalmente acordou, tremendo, só conseguiu dizer: Eu sonhei com aquele homem. O que queimava nossas coisas quando a gente fugia do abrigo? Benjamin não entendeu tudo, mas sabia que havia cicatrizes ali. Marcas que o tempo não apagava. No dia seguinte, o avô chamou um psicólogo infantil para os 3. Por que para mim também? Perguntou Benjamin. Porque você também precisa entender o que está sentindo, respondeu o velho sério. Enquanto isso, o advogado da família vasculhava documentos antigos. E algo estranho surgiu. Senhor, descobrimos registros de repasses feitos à mãe das crianças que não condizem com o que foi declarado na época. Como assim? Perguntou o avô confuso. Há indícios de que alguém dentro da empresa continuou pagando somas altas à mulher, mesmo após o suposto afastamento dela. E mais, ela foi vista em reuniões com um dos diretores meses antes de morrer. Qual diretor? É aí que está o problema. Era o Augusto. O velho gelou. Augusto fora seu braço direito durante 20 anos. Um homem de confiança, mas também um homem ambicioso e com histórico de trapaças discretas. Encontre tudo. Vasculhe cada centavo. O advogado assentiu. Naquela noite, o velho sentou-se na sala escura, apenas com a lareira acesa. Os meninos dormiam. A mansão, normalmente silenciosa, parecia ainda mais soturna. Ele segurava um envelope amarelado. Dentro havia uma carta, escrita à mão. Era da mãe de Benjamin. Se você está lendo isso, é porque tudo saiu errado. Eu tentei, juro que tentei proteger os 3. Mas não sei se vou conseguir. Se algo acontecer comigo, olhe nos olhos deles e veja a verdade. Eles são bons. São filhos de amor, não de erro. Não deixe o mundo arrancar isso deles. As mãos do velho tremiam. Algo havia sido escondido dele. Algo grave. Na manhã seguinte, o velho surpreendeu a todos. Chamou Benjamin, Rafael e Nando para uma conversa na biblioteca. Me escutem, por favor. Eu preciso dizer uma coisa importante. Os 3 se sentaram atentos. Benjamin segurava a mão de Nando. Rafael, de olhos desconfiados, permanecia calado. Eu cometi muitos erros, especialmente com a mãe de vocês. Eu fui covarde.
Escolhi o silêncio quando deveria ter escolhido a verdade. Os meninos não respondiam. Apenas esperavam. Eu não sabia que vocês existiam. Não sabia que ela teve outros filhos. Eu jamais teria deixado vocês nas ruas se soubesse. Mas deixou ela sozinha, disse Rafael pela primeira vez. O velho engoliu em seco. Deixei. E me arrependo. Ela morreu sozinha? Perguntou Benjamin. Não, não foi bem assim. O velho hesitou. Ainda estou tentando entender tudo, mas acredito que alguém fez com que ela desaparecesse. Como assim, vô? A voz de Benjamin tremeu. A morte dela. Pode não ter sido um acidente. O ar pareceu sumir da sala. Rafael apertou o braço da poltrona. Nando ficou imóvel. Vocês precisam prometer que vão ficar juntos. E que vão ser fortes, porque ainda tem muita coisa que a gente vai descobrir. E talvez não seja bonito. Nos dias seguintes, os pesadelos de Rafael voltaram, mas dessa vez vinham acompanhados de lembranças. Ele começou a contar detalhes esquecidos. Nomes, lugares, vozes. O Augusto. Ele ia na casa da mamãe, eu lembro. Tinha uma barba branca e uma pasta preta. O avô ouviu tudo com o coração apertado. Aquilo confirmava seus piores medos. O que ele fazia lá? Ele dizia que ia cuidar das nossas vidas, que era amigo do papai. Mas mamãe sempre ficava nervosa depois. Benjamin olhava tudo em silêncio. Sua vida, que parecia perfeita, agora era um mosaico de segredos, traições e injustiça. Naquela noite, ele escreveu no diário que escondia atrás dos livros de aventura. Eu achei meus irmãos, mas parece que a verdade ainda não foi encontrada. E eu vou encontrar. Por ela. Por nós. As manhãs na mansão tinham mudado. O silêncio respeitoso dos criados havia sido substituído pelo som das risadas, das corridas pelos corredores e das vozes infantis se sobrepondo. Mas por trás dessa nova alegria, uma tensão crescia. Benjamin, Rafael e Nando haviam se tornado inseparáveis. Onde um ia, os outros dois estavam colados. Era como se os anos separados estivessem sendo costurados às pressas por dias intensos de convivência. Mas quanto mais o tempo passava, mais perguntas surgiam. E o que começou como uma descoberta feliz, agora carregava o peso da dúvida. O avô, agora envolvido até o pescoço em papéis antigos, investigações discretas e lembranças dolorosas, passava horas trancado em seu escritório. A figura do velho rígido, antes intocável, agora parecia mais frágil e mais humana. Na terceira segunda-feira após a chegada dos meninos, o advogado retornou à casa com um envelope pardo e expressão grave. Senhor, encontramos algo que... Bom, o senhor precisa ver com seus próprios olhos. O velho pegou o envelope com mãos firmes. Abriu sem cerimônia. O que leu fez seu rosto empalidecer. Dentro havia uma cópia de uma escritura. Uma casa simples, na periferia, transferida para o nome da mãe de Benjamin 2 anos antes da morte dela. Isso é... Mas, sim. A propriedade foi comprada por Augusto e passada diretamente para ela, disfarçada como doação de uma ONG. Mas os registros mostram que ele visitava o local com frequência. O avô apertou os lábios. As veias em suas têmporas pulsavam. Aquilo não era só traição. Era manipulação. Tem mais, senhor. Diga. Descobrimos que os documentos médicos da morte dela foram alterados. A certidão aponta parada cardiorrespiratória, mas há inconsistências no laudo. Os vizinhos relatam que antes de ser encontrada morta, ela discutiu com um homem de cabelo branco, e que depois disso nunca mais foi vista com saúde. O velho abaixou os olhos. Sabia quem era esse homem, e aquilo doía como uma punhalada. Enquanto isso, Benjamin começava a investigar por conta própria. Pegava livros da biblioteca da mansão, assistia vídeos no celular escondido de madrugada e conversava com os irmãos sobre cada pedaço de memória que surgia. Uma tarde, Rafael teve um lampejo. Lembrei de um nome. Tinha uma mulher que ia na nossa casa e falava com a mamãe num canto, bem baixinho. Ela chamava a mamãe de Rosa. Mas o nome dela não era Amanda? Perguntou Benjamin. Era... Mas essa mulher chamava ela de Rosa. E sempre levava uma maleta com papéis. Benjamin anotou aquilo num caderno. Talvez fosse um nome falso, murmurou. E se a mãe deles estivesse se escondendo de algo? E se ela soubesse que alguém a vigiava? À noite, Benjamin bateu à porta do avô. Posso entrar? Claro, meu menino. Preciso te mostrar uma coisa. O garoto abriu o caderno, cheio de rabiscos, setas, datas, nomes desconexos.
Eu e os meninos estamos tentando entender o que aconteceu com a mamãe. Eu sei que é coisa de adulto, mas ela era nossa mãe, e eu não consigo parar de pensar que ela morreu sozinha, com medo, e que ninguém fez nada. O avô fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Eu entendo, Benjamin. E você está certo. Eu também estou buscando a mesma coisa. Você acha que o Augusto... Eu tenho quase certeza que ele está envolvido. Mas provar isso é o problema. Benjamin olhou para o avô com seriedade incomum para a idade. Então a gente vai provar. Juntos. 2 dias depois, o avô e o advogado marcaram uma reunião com Augusto. Alegaram ser para tratar de assuntos patrimoniais, mas o velho tinha outro plano. Traga os meninos, disse ao advogado. Quero que ele os veja. Tem certeza? Pode ser perigoso. Exatamente. Quero ver como ele reage. A reunião foi marcada no escritório central da empresa, um prédio de vidro e mármore no coração da cidade. Quando chegaram, Rafael e Nando se encolheram diante da imponência do local, mas Benjamin os segurou pelas mãos. A gente vai ficar bem, confia. Na sala de reuniões, Augusto os esperava. Elegante como sempre, barba aparada, terno escuro. Mas os olhos estavam diferentes. Pequenos, cautelosos, como se já pressentisse algo errado. Que surpresa trazendo os netos para a reunião, disse ele, tentando sorrir. Não são só meus netos, Augusto. São filhos da Amanda. Augusto congelou. O leve tremor no canto da boca foi quase imperceptível, mas estava lá. Os filhos da Amanda? Ele repetiu devagar. Sim, e descobrimos que você frequentava a casa dela até pouco antes da morte. Isso é mentira. Augusto recuou. Temos registros, testemunhas, e queremos saber por quê. Augusto encarou os 3 meninos. Depois olhou para o velho. Eu só tentei ajudá-la. Você a abandonou. Ela não tinha ninguém. Eu dei abrigo. Dei dinheiro. Você escondeu os filhos dela. Eles não eram meus. Explodiu Augusto, perdendo a máscara. Eu só queria proteger a empresa de mais um escândalo. Ela morreu, Augusto. E talvez tenha morrido com medo de você. O silêncio caiu como uma lâmina. Os meninos tremiam. Rafael apertava a mão do avô com força. Vocês não têm prova de nada, disse Augusto, recuperando a frieza. Ainda não, mas vamos ter. Na volta para casa, Benjamin chorou no carro. Ele matou ela. Eu sei que foi ele. O avô não respondeu. Mas seu olhar no espelho retrovisor era o de um homem decidido. Naquela noite, ele ligou para um velho amigo, ex-investigador da Polícia Civil. Preciso que você reabra um caso. De forma extraoficial. Nome? Amanda Rosa da Silva. Morta há 2 anos. Mas agora, a verdade precisa aparecer. Enquanto isso, uma ameaça surgia. Na calada da noite, uma pedra foi jogada contra uma das janelas da mansão, com um bilhete preso. Não mexa com o que já está enterrado, o avô leu. Dobrou o papel e mandou instalar câmeras em todos os cantos da casa. Os meninos estavam assustados, mas o velho fez questão de manter a rotina o mais leve possível. Vamos fazer uma coisa hoje, disse ele num sábado de manhã. Um passeio. Todos nós. E levou os 3 a um campo fora da cidade, onde ele próprio, quando criança, costumava correr com os irmãos. Aqui era minha infância, disse ele, apontando para as árvores. E hoje vai ser de vocês também. Rafael sorriu. Nando correu descalço na grama. Benjamin o abraçou pelas costas e disse: Eu não sabia que ter irmão era assim tão bom. O avô ficou quieto, mas seus olhos se encheram d'água. Mais tarde, o ex-investigador retornou a ligação. Tem algo grande aqui, meu velho. A morte dela não foi registrada como deveria, e o médico legista que assinou o laudo morreu pouco tempo depois. Num acidente de carro sem testemunhas, isso é encobrimento, pior, é conspiração. E tem mais. Encontramos um diário dela, guardado por uma amiga. E ele menciona o Augusto. Diz que ele ameaçou tirar os filhos dela caso ela contasse a verdade. Que verdade? Que Benjamin era seu filho. E que o avô era você. O velho caiu na poltrona. A respiração pesada. Eu fui o motivo. Ela morreu? Por minha causa, talvez. Mas agora você pode fazer diferente. Naquela noite, o velho contou tudo aos meninos. Eu me envolvi com a mãe de vocês. Fui fraco. Prometi que ia cuidar dela. E falhei. Ela morreu por sua culpa? Perguntou Rafael com os olhos cheios d'água. O avô não conseguiu responder. Apenas assentiu devagar. Benjamin o abraçou. Mas agora você está cuidando da gente. E isso é o que ela queria.
O caso foi finalmente reaberto pela polícia. Augusto, ao saber, fugiu da cidade, mas foi encontrado 3 dias depois, escondido numa pousada de luxo. Preso. Na delegacia, durante o interrogatório, confessou tudo. Eu avisei que ela não podia contar. A empresa não podia cair. Ela ameaçou ir à imprensa. Eu perdi o controle. O vídeo do depoimento vazou. A cidade ficou em choque. A empresa despencou na bolsa. Mas o velho, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Benjamin acordou cedo, olhou pela janela e viu os irmãos jogando bola no jardim. Desceu correndo, rindo. "Tô no time do Rafa!" gritou. O avô os observava da varanda, uma xícara de chá nas mãos. Não precisava mais de dinheiro nem de status. Ele tinha algo muito mais raro: redenção. A primavera chegou sem cerimônia. As árvores do jardim floriram como se celebrassem o que os moradores daquela mansão finalmente haviam se tornado: uma família. A prisão de Augusto ocupara as manchetes por uma semana inteira. O caso mobilizara a opinião pública, reacendendo discussões sobre corrupção, abandono familiar e a invisibilidade de crianças em situação de rua. Mas para Benjamin, Rafael e Nando, tudo o que importava agora era estarem juntos. Pela primeira vez pertenciam a um lugar. O avô, antes conhecido por ser rígido, metódico e distante, mudara. A rotina dele agora incluía tardes jogando cartas com os meninos, sessões de filmes antigos com pipoca e caminhadas pelo jardim contando histórias da juventude. "Foi aqui que eu dei meu primeiro beijo", dizia, apontando para o banco de pedra atrás das azaleias. "É, cavô!" Nando ria, tampando os olhos. "E sabe o que aconteceu depois?" Ele continuava. "A menina fugiu!" gritava Rafael. "Mais ou menos isso." O velho sorria, quase nostálgico. Mas por mais que houvesse alegria, havia também a cicatriz. Benjamin passava noites olhando para o teto, com o caderno aberto no colo, rabiscando o que sentia. Um dia escreveu: "Ela morreu com medo. Eu não vou deixar que o nome dela seja esquecido." Certa manhã, Rafael entrou correndo no quarto do avô, segurando um envelope. "Chegou uma carta para você. Tá com carimbo de Brasília." O velho pegou o envelope, curioso. Quando abriu, leu e precisou se sentar. Era uma notificação oficial. A mãe das crianças, Amanda Rosa da Silva, estava sendo reconhecida póstumamente como vítima de omissão do Estado. A família teria direito a uma indenização e, mais importante, seu nome seria incluído em um memorial de mulheres vítimas de negligência institucional. Benjamin estava ao lado do avô. Leu junto. Depois, com os olhos brilhando, disse: "Ela vai ser lembrada, né?" O velho assentiu. Seus olhos marejaram. "Vai, meu menino." "Vai sim." Com o tempo, os 3 irmãos foram matriculados na mesma escola particular. No primeiro dia, chegaram de uniforme novinho, mochilas cheias de cadernos e lápis coloridos. Nando ficava olhando tudo espantado. "A sala tem ar-condicionado?" perguntou boquiaberto. "E tem banheiro só pra gente?" Rafael completou. Benjamin sorria. "Vocês vão se acostumar. Mas se não quiserem, posso levar lanche de casa igual a gente fazia na rua." "Mentira!" "Você nunca comeu na rua?" provocava Rafael, dando-lhe um tapa leve no ombro. "Agora comi", respondeu Benjamin. Com vocês, os 3 se abraçaram ali mesmo, no portão da escola. Aos poucos, os traumas começaram a cicatrizar. Rafael parou de acordar gritando. Nando passou a dormir a noite inteira. Benjamin voltou a sorrir como antes, ou melhor, de um jeito novo, mais forte. Mas como toda boa história, ainda havia um último segredo. Era uma tarde chuvosa quando o avô recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia apenas uma foto antiga. Era Amanda, jovem, sorridente, com um bebê no colo. Mas havia algo estranho. Ela estava ao lado de uma mulher, de cabelo liso, olhos verdes e expressão dura. Atrás delas, uma parede cinza com o nome de uma clínica. A legenda escrita à caneta dizia: "Início de tudo." Julho de 2015. O avô franziu o senho. Nunca tinha visto aquela mulher. E aquele bebê não era Benjamin, era outro. Correu até o escritório, tirou de uma caixa antiga outro envelope. Fotos que ele recebera anos atrás, logo após o nascimento de Benjamin. Comparou. Era diferente. Naquela noite, ele esperou os meninos dormirem. Entrou no quarto e se aproximou devagar da cama, onde Rafael roncava baixinho. Acendeu a luz do abajur e olhou para o rosto do garoto. Pegou uma foto do envelope misterioso. E então, algo gelado passou por sua espinha. "Meu Deus!" sussurrou.
Aquele bebê da foto antiga era Rafael. Nos dias seguintes, o velho investigou por conta própria. Vasculhou arquivos de clínicas, entrou em contato com ex-funcionários e, por fim, encontrou uma mulher que, ao telefone, disse com a voz embargada: "Eu lembro dela, Amanda. Ela foi obrigada a registrar o Benjamin como o primeiro filho. Mas Rafael era o mais velho. Obrigada? Obrigada por quem? Pelo próprio pai da criança, o homem que mandava nela, que não queria que o primogênito fosse reconhecido, que dizia que só podia haver um herdeiro legítimo." O velho sentiu o sangue gelar. Esse homem. Era eu? Não, era outro. Mais jovem. A mulher hesitou. Era seu filho. A revelação caiu como uma bomba. O filho do velho, pai de Benjamin, era também o pai de Rafael, mas ao saber da gravidez, abandonou Amanda, deixando o avô resolver tudo. Só que Amanda já estava grávida antes de Benjamin. E isso foi escondido. Benjamin não era o primogênito. Rafael era. O velho sentou-se com os 3 meninos no jardim. "Eu preciso contar uma coisa importante, e quero que me escutem até o fim." Os 3 ficaram em silêncio. Rafael parecia nervoso. "Rafael! Você é o irmão mais velho." O garoto arregalou os olhos. "O quê?" "A sua mãe teve você antes do Benjamin, mas por causa de decisões erradas esconderam isso, inclusive de mim." Rafael olhou para Benjamin, depois para o chão. "Isso muda alguma coisa?" perguntou Benjamin baixo. "Pra mim não muda nada", disse Rafael com a voz trêmula. "A gente é irmão do mesmo jeito." Benjamin sorriu aliviado. "Eu só queria ter vocês. Não importa a ordem." O avô os abraçou. "Eu perdi tanto tempo negando o que importava. E vocês com tão pouco já entenderam tudo." Meses depois, um pequeno documentário sobre o caso foi lançado online. Intitulado 3 Irmãos, um nome esquecido. Contava a história de Amanda, das ruas, da descoberta do vínculo, da corrupção que tirou uma mãe de 3 crianças. E da reparação que finalmente começou. Milhares de comentários emocionados surgiram. Essa história me fez chorar. Quantas Amandas ainda estão por aí sem voz? Isso me lembrou da minha infância com meus irmãos, separados por decisões dos adultos. O vídeo viralizou. Benjamin leu cada comentário, com os olhos cheios. Então, gravou um vídeo caseiro. Só ele olhando para a câmera. "Oi, eu sou o Benjamin. E essa é a história da minha família. A gente foi separado por muitos erros, mas também foi unido por uma coisa simples: verdade e amor." Às vezes a gente acha que família é só quem mora com a gente, mas não é. Família é quem não desiste de você, quem escolhe te amar, mesmo quando tudo diz o contrário. Ele respirou fundo. "Hoje eu, Rafael e Nando estamos juntos. Nossa mãe, ela não teve o final que merecia, mas a história dela não foi apagada. E agora eu tenho só uma pergunta para te fazer." Benjamin encara a câmera, direto no coração de quem assiste. "E você? O que faria no meu lugar?" Se inscreve no canal, deixa o like se essa história mexeu com você e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes uma história pode mudar tudo.